Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e nesse vídeo eu venho trazer para vocês a segunda parte do aulão que eu estou fazendo sobre CodeIgniter, das coisas mais importantes ou até mais usadas que vocês vão se deparar no dia a dia, né? Então a primeira parte eu falei sobre a estrutura, de pastas e tudo mais, e hoje eu vou falar sobre controller. Tem bastante coisinha para explicar, tem bastante coisa que vocês vão ver, tá? Nem sempre vai estar bem feito, nem sempre vai estar mal feito, mas é bom vocês conhecerem tudo que vocês podem encarar aí no dia a dia, tá? Então eu deixei aqui uma colinha de temas que eu vou falar, tá? Então o primeiro deles seria como chamar uma view e como passar parâmetros para a view, né? Isso aqui é bem importante no sentido MVC, né, como eu expliquei no primeiro vídeo. Então aqui, galera, eu abri o controller aqui, eu deixei ele aberto já, né? Ele fica na pasta controllers. E se vocês perceberem, todo o controller do CodeIgniter, ele é feito da mesma maneira, tá? Então você tem uma classe, o nome da classe, que estende o CI controller, tá? E aqui dentro do CI controller, ele tem todas as funções básicas de um controlador do CodeIgniter. E como padrão, geralmente tem o index, tá? E esse index aqui seria a primeira função a ser chamada dentro de um controlador. Então, caso não tenha uma função index, ele não vai chamar nada, tá? Ou vai chamar a função que você determinar no arquivo rotas, tá bom? Mas por padrão ele vai sempre buscar primeiro o index, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como chamar uma view, né? E como passar parâmetros. Aqui ele já está chamando uma view, né? E o método para chamar view no CodeIgniter 3 é muito simples. Você simplesmente dá um diz load, né, para carregar e uma view. E o que vai acontecer? Quando você der esse comando aqui, ele vai vir aqui direto nessa pasta. Então, opa, então diz load view, eu vou na pasta views. E aqui você passa o nome do seu arquivo sem a extensão. Então, welcome message. O nome tem que estar igual, tá? Porque senão ele não vai achar. Ah, mas eu quero que está dentro da pasta errors, cli, error 404. Então você vai colocar aqui errors, barra, cli, barra e o error 404. Tudo bem? Então, dessa maneira, você consegue chamar uma view específica que você separar aqui por pastas, tá? Porque normalmente vocês vão se deparar com, por exemplo, você tem um controlador usuários, então você vai se deparar com uma pasta aqui chamada usuário. Usuários, por exemplo, né? Peraí, desculpa que eu acho que eu abri um arquivo, né? Folder, usuários. E aí, dentro da pasta usuários, por exemplo, vai ter o arquivo. Eu vou dar um exemplo, tá? Cadastrar usuários, usuário, né? No caso, porque vai cadastrar um por vez, ponto .php. Então vai ser dessa maneira. E aí, como que eu acho ele aqui? Então aqui, por exemplo, usuários barra cadastrar usuário. E aí você consegue chamar essa view. Beleza, pessoal? Então, eu vou voltar aqui ao padrão. E como que eu passo parâmetros? Porque normalmente você vai fazer a conexão com o banco no model, vai retornar no controlador tudo que você recuperou e aí vai disponibilizar na view essa massa de dados, certo? Então é bem simples, você pode vir aqui, eu vou abrir uma variável data, que vai ser igual a um array, tá? Aqui dentro eu vou colocar uma variável chamada Mateus. Essa variável Mateus vai estar dizendo olá mundo. E para você passar para view, é simples, você vai copiar essa variável, depois do nome, você pode passar um segundo parâmetro. E esse segundo parâmetro, que nem eles falam aqui, pode ser um array, tá? Então você cola ele aqui. E para recuperar na view, eu já deixei meio pronto. O que eu fiz aqui? Eu abri um parágrafo aqui, né? Tá vendo aqui, ó, que tem os parágrafos, tudo bonitinho. Eu abri um aqui e aqui eu fiz um if ternário, tá? Isso aqui é mais dentro do PHP, não é do CodeIgniter. Se vocês não sabem como funciona isso, pode deixar aí no comentário que eu dou uma explicada melhor nesses if ternário, mas basicamente o que ele faz é o seguinte. Existe, né, a variável Mateus aqui, ela é diferente de vazio, nula, ou, né,
seria tudo que for zero, falso, vazio, nulo, tudo bem? Ela tá assim, se ela não tiver, exibe ela, tá bom? Se não, exibe qualquer coisa, exibe zero. Por exemplo, eu coloquei um zero, mas eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Então agora, como tem alguma coisa, se eu der refresh, olá mundo. Perceberam? Então agora eu passei um parâmetro aqui, tá bom? Que é a variável Mateus, olá mundo. Então é bem tranquilo de passar parâmetros para view, tá bom? Bom, galera, para chamar uma model é bem tranquilo também. Do mesmo modo que a gente chama uma view, a gente vai chamar uma model, tá? Lembrando que para você chamar uma model, você tem que ter um arquivo aqui dentro da pasta models, tá bom? Então eu vou usar o exemplo aqui. This load model. E aqui dentro o nome da model, tá? Que está aqui no arquivo model. Então, welcome model. Vou copiar aqui e colar aqui. Pronto. Agora você carregou no seu controlador o seu model referente àquele controlador, tá? Normalmente, o que acontece é o seguinte, galera. Quando a gente tem um controller, a gente tem uma model com o mesmo nome e tem uma view com o mesmo nome, tá? Para poder ficar um padrão de projeto. Mas claro que vocês podem dar load em outros models também que vão ser usados naquele controlador, tá bom? E como que eu recupero algo daquela model? A gente vai fazer o seguinte, geralmente você coloca isso que você recuperou dentro de uma variável. Então eu vou colocar aqui, ó, dados igual a this, o nome da model que você carregou, o welcome model, e aqui o método que está aqui dentro da sua model. Então, eu vou dar um exemplo aqui, function get dados. Vamos supor aqui, ó, que tem esse get dados. Então, aqui você vai carregar o get dados. E é assim que você consegue carregar uma model e usar o que você tem lá dentro da model de funções. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. O próximo é como chamar um helper. Os helpers, galera, é o seguinte, eles... Deixa eu tirar esses daqui, né, para deixar limpo aqui. Os helpers, eles funcionam da seguinte maneira. Quando você tem algum código que você usa em mais de um lugar e que pode ser útil para você usar em determinados locais do projeto, é comumente usado um helper. Ele fica aqui na pasta helpers. Então, aqui você pode criar qualquer arquivo, né, o nome que você preferir, e lá dentro colocar os helpers referentes. Por exemplo, você pode criar um arquivo chamado úteis, e dentro dele você pode colocar formatação de moeda, formatação de e-mail, de string, qualquer coisa que você utilize em mais de um local do projeto, tá? Então, da mesma forma da view e da model, você vem aqui e faz this load helper e o nome do helper, ok? Só que tem um porém aqui, pessoal. Para você usar um helper, você não precisa utilizar aquela sintaxe do this, o nome do helper e a função. Aqui é um pouco mais simples. Para você poder utilizar o helper, você só precisa da função que está lá no helper. Tá bom? Então você só faz isso. Então vamos supor que eu tenho alguma função de formatar a moeda. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, dados igual formata padrão BR. E aqui dentro você vai colocar a variável que você quer. Então, por exemplo, a variável dinheiro. Tudo bem? Então é assim que se usa um helper. Bom, pessoal, agora vamos para o próximo item da nossa lista, que seria como chamar uma library. Eu vou excluir esse código aqui. E assim, vocês percebem que o controller ele é basicamente o coração, né? Então você consegue chamar praticamente tudo e você vai se deparar com muita coisa desse tipo. Então, para poder chamar uma library, seria this load library.
e o nome da library. Aí aqui, pessoal, é o seguinte, a library ela é comumente usada quando você tem um código um pouco mais extenso e que seja um pouco mais específico ali do projeto em sentido assim, uma library de envio de e-mail, uma library de conexão com APIs, então, por exemplo, você vai conectar com algum outro sistema externo, tá? Gerar um Excel, por exemplo. Então, você utiliza as libraries, tá? A library já faz no mesmo padrão do model, que seria this, o nome da library e a função. Tá? Desse jeito você consegue chamar as funções de dentro da library para usar no seu sistema. Tudo bem? Então, vamos para o próximo tema. O próximo tema é como chamar uma constante. Olha, esse aqui é algo bem usado e eu acho que eu vou emendar ele com alguns outros aqui que tá aqui, ó. Porque eles fazem parte, né? Que são tudo constantes. O que acontece, galera? No sistema, você consegue utilizar constantes. E essas constantes, como eu expliquei no primeiro vídeo, elas podem ficar aqui, ó, nesse arquivo constantes. Então, você pode vir aqui e definir uma constante que você vai conseguir usar ela dentro do seu projeto todo, tá? E como que se declara uma constante, né? Então, por exemplo, aqui, nesse arquivo constantes, nós temos a constante exit success. E ela equivale a 0. E como que a gente usa ela? Simplesmente copiando o nome dela e colocando aqui. Então, no seu código, você pode usar esse padrão de projeto de utilizar constantes para quando você tem algo que se repete muito, quando você tem algo que você vai usar em muitos locais do projeto, mas você não quer ter aquele retrabalho de ficar indo local por local editando. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui data, uma variável, e essa variável data vai receber essa constante exit success. E o que acontece? Essa variável data, agora o valor dela é o valor dessa constante, e o valor dessa constante é 0. Entendeu? Então, vamos supor que você tem uma constante aqui chamada URL site, por exemplo, e você vai utilizar essa URL site em mais de um local. Você pode utilizar essa constante URL site em todos os locais, e quando você vier aqui no arquivo constantes e mudar, ele vai mudar em todos os locais do projeto que essa variável constante está carregada. Aí, por que eu falei para vocês que eu uni esses outros aqui? Porque no CodeIgniter, eu vou até copiar isso aqui, ele tem algumas variáveis do próprio CodeIgniter que você pode se deparar, que seriam elas o self, o fcpatch, que significa Front Controller Path, o app path, que significa Application Path, e o base path, que significa base, seria o base do projeto, tá? A base do projeto, e o path dele. Para explicar para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descomentar esse código. E vou executar essas constantes aqui. Então, vocês veem que isso aqui são constantes. E vocês vão se deparar com essas constantes aqui ao decorrer de projetos que vocês forem atuar. Tá? Então, eu salvei, vou vir aqui e dar um refresh. Então, vocês podem ver que a primeira delas, que é o fcpatch, o Front Controller Path, ela está me retornando o quê? O caminho do meu champ, a pasta que meu projeto está e um barra. Só que se vocês vão falar assim, tá, mas se é Front Controller, é porque o que acontece? O CodeIgniter aqui, ele tem esse arquivo rotas. E por padrão, ele está dizendo que o default controller é o welcome. Então, basicamente, aqui o que está acontecendo é assim. Ele está chamando todo esse caminho. Aqui tem um welcome escondido e uma barra. Então, aqui, para você usar essa variável fcpatch, você tem que ter noção de
Se você utilizar ela nesse controller, por exemplo, o welcome, o seu caminho vai ser aquele caminho barra o nome do controller. Por isso que é front controller. É o que vem depois do nome do controller, tá? Se você usar em outro controlador, ele vai vir com outro nome, tá? Com o nome do outro controller. A próxima variável seria o apppath. Essa apppath é uma das mais usadas. Por quê? Porque ele remete à pasta application. Qual que é a pasta application? É a pasta raiz aqui do projeto, né? Onde você tem todos esses arquivos, esses pastas aqui, onde você usa o model, view, libraries, tá? Então, ela fica aqui dentro. Então, a partir dessa pasta, tudo isso aqui está disponível para você a partir desse apppath. E a última é o basepath. Esse basepath, ele vem na pasta system, então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é o core do CodeIgniter aqui, ó, a pasta system. Então, tudo isso aqui vai estar disponível para vocês. Tudo bem? Então, isso daqui são as constantes, né, que chamam essas variáveis aqui, ó. E vocês vão utilizar isso bastante, tá? O próximo seria como chamar uma outra função dentro do próprio controller. Isso daqui é muito comum de acontecer. Você não vai ter só uma função, você pode ter mais de uma. E como que a gente faz isso? Então, eu vou criar aqui uma function teste e pronto, está aqui. Então, você criou uma outra função dentro da sua classe. Só que como que eu chamo ela? É bem simples, você vai vir aqui e dar um teste. Pronto, você já chamou a sua função. Então, agora, quando executar o método index, você vai primeiro executar essa função teste, tudo que tem dentro dela, e por último, aqui nesse fluxo, eu estou dizendo, né, ele vai chamar a view. Tudo bem? Então, o que pode acontecer? Pode ser que essa função aqui retorne alguma coisa. Então, aqui eu posso vir aqui, dar um data e recuperar isso que está nessa função aqui. Tudo bem? Eu acho que ficou claro, né? É bem simples também. Deixa eu apagar aqui e aqui. E a próxima coisa seria como criar um construct. Esse aqui é bem interessante também. Eu vou copiar essa classe, essa função, né? E vou colar aqui. Descomentar. Deixa eu só formatar aqui. Bom, galera, essa função aqui, ela é a construtora do controller, tudo bem? Então, ela é a função que vai carregar, ela vai ser a primeira a ser executada antes do index, porque ela vai construir a nossa classe de controller. Tá, mas para que eu uso ela? Lembra que eu falei para vocês do... Eu vou dar um exemplo aqui do model this load model. E aqui dentro, seu model. Só que, galera, utilizar o thisLoad model dentro de uma função, você só vai conseguir utilizar ela dentro da função que você está dando load, né? Você está carregando ela ali. Só que tem um jeito de você utilizar ela no projeto inteiro sem precisar ficar toda hora copiando thisLoad model e o nome do model. É você pegar ela e colocar dentro do construtor. Então, se você fizer isso aqui, você consegue utilizar ele em qualquer lugar aqui de qualquer outra função que você criar aqui. Então, se eu quiser utilizar dentro da index, eu posso. Se eu quiser utilizar dentro da function aqui, teste, eu posso? Posso também, tá bom? Então, dá para fazer várias e várias coisas dentro do controlador. Vamos para o próximo aqui. O próximo seria a... tá. Eu devia ter colocado esse junto com essas constantes aqui. Existe uma constante também, galera, que chama environment. Essa constante environment, o que acontece com ela? Ela te mostra, né, em qual ambiente você está trabalhando. Então, você tem que, lógico, que definir ela, né, como, por exemplo, hoje eu estou trabalhando no ambiente de produção, então o seu código está em produção, você vai definir essa environment como produção. Quando ele está em staging ou teste, então você vai definir ela como staging. E se não, ela vai estar em local, por exemplo, né? Então, geralmente, o pessoal faz o quê? O pessoal confere se o environment é diferente de production.
Aí, se for, ele vai fazer uma coisa. Se não, ele vai fazer qualquer outra coisa. E essa variável serve para isso. E vocês vão ver muito isso nos controllers, para poder fazer determinada função dentro de produção, staging ou local. Tá bom? Então é para isso que ela serve. A próxima seria o base URL. Essa base URL ela é bem importante, tá? Pelo simples motivo de que ela te retorna qual que é o seu domínio. Essa base URL ela é configurada aqui, ó, na pasta config, no arquivo config. Ela fica aqui, ó, nessa variável base URL. E aqui você vai colocar a sua URL do seu site, o seu base URL. E aonde que eu uso isso? Você pode usar isso numa view, num arquivo JavaScript. Para quê? Para poder recuperar algo que está no seu base. O seu base seria aqui, ó, essa estrutura aqui inicial. Porque aqui, nesse inicial, você vai poder ver, por exemplo, uma pasta chamada Assets, que é onde fica o JavaScript, o CSS do site ou do sistema. E aí, com esse base URL, você consegue entrar dentro dessa pasta e ir navegando até você conseguir achar. Por exemplo, http://localhost deixa eu pegar o nome, a minha pasta. Eu deixei com o nome aqui original que veio do site, tá? Então ele é muito grande. E beleza. O meu base URL equivale a isso aqui. Que isso aqui equivale a essa estrutura inicial aqui. Então, se eu vier aqui e der um base URL, pronto, eu já estou carregando essa estrutura inicial. Só que aí eu posso vir aqui, ó, dentro e colocar assets/js/app.js. Agora eu estou carregando um arquivo que está dentro da pasta assets, na pasta js e um app.js. Isso eu posso carregar isso numa view, por exemplo, num header. Perfeito? Então, é para isso que serve essa variável, né? Essa constante, no caso, base URL. Esse aqui é uma dica muito, muito boa. É o seguinte, todo controlador ele tem que iniciar com o método maiúsculo, com a primeira letra maiúscula. Tá? Não se pode colocar minúscula, senão ele não reconhece. Tudo bem? Basicamente é só essa a dica aqui. Outra coisa que você vai ver muito seria isso aqui, ó. Redirect. Essa funçãozinha redirect, ela equivale a te direcionar a um outro controlador, a uma outra área do site. Tá? Então, vamos supor que o seu usuário fez o cadastro dele. Então, você vai ter uma funçãozinha cadastrar usuário. E, no final, você quer redirecionar ele para a página inicial. Então, você pode vir aqui e dar um redirect base URL. Pronto. Então, utilizando a função anterior que eu expliquei, você pode fazer isso aqui. Então, você vai redirecionar ele para a URL principal do seu site. Bom, vamos seguir aqui e o próximo item aqui seria o input post. Galera, esse aqui é um dos que vocês mais vão ver, tá? Que seria como recuperar um item que está vindo da view, né? Pelo redirecionamento de um formulário ou via API, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu vou dar o exemplo aqui. Eu tenho um input na minha view chamado name. Então, por exemplo, né, um input name. E como que eu faço para recuperar o conteúdo que está vindo via post, por exemplo? Você vai dar um dis input post. E aí, aqui dentro, você vai colocar o nome do seu input. Vamos supor que o nome do seu input seja name. Pronto, agora você já está armazenando aqui dentro dessa variável o conteúdo da variável name. Bem simples, né? E aí você pode fazer isso para todos.
Bom, pessoal, agora por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre sessões, tá? Vocês vão poder ver bastante no código, onde vocês forem trabalhar, as sessões que você pode setar para o usuário, né? Como retorno de mensagem, por exemplo, retorno para o JavaScript ou qualquer coisa desse tipo. E o CodeIgniter ele disponibiliza algumas formas de você poder fazer isso, tá? Duas delas que eu acho que mais vão ser usadas seria o Flash Data e o User Data. Qual que é a diferença dos dois? Basicamente, a diferença do User Data para o Flash Data é que o Flash Data ele fica disponível ali no cache do navegador pelo tempo do refresh da página. Então, vamos supor, você enviou uma requisição de cadastro de usuário, você fez todo o cadastro do usuário e setou uma Flash Data. Beleza. Quando o usuário for redirecionado para uma página dizendo, olha, parabéns, o seu usuário foi cadastrado, que no caso vai estar dentro dessa flash data que você deixou essa mensagem, ele vai ficar ali bonitinho. Quando ele der um refresh na página, já não existe mais, isso já vai ser apagado. Tá? O user data, por outro lado, não. O user data ele vai ficar por tempo indeterminado. Ele ele vai ficar pelo tempo em que o usuário estiver no seu sistema e que ele fechar o navegador. Esse é a diferença, né? Um é durante o redirect e o outro ele vai ficar por tempo indeterminado até o seu usuário fechar o navegador. Tá? E aqui eu coloquei como você seta uma flash data, como que você usa o flash data, né? Você vai usar dessa maneira aqui, flash data e o nome da variável que você quer setar. O user data você dá um set user data e você usa com o user data, tá? Então dessa maneira aqui você pode recuperar, por exemplo, eu quero saber o ID do meu usuário, eu quero saber qual que é o nome do meu usuário. Geralmente quando você faz um login no sistema, o seu sistema armazena, né, em memória algumas coisas para você recuperar de uma forma mais rápida. Mas também tem um jeito muito interessante de saber se existe, que é usando o hasUserData. Então você pode colocar isso aqui, por exemplo, dentro de um if. E aí ele vai te retornar um sim ou não. Existe a variável, por exemplo, e-mail? Existe, então eu vou utilizar ela. Não existe, então eu vou puxar do banco de dados. Por exemplo, vou dar um else aqui, puxar do banco de dados. Então, dessa maneira, você consegue setar uma user data, né, usar ela e consegue saber se ela está ativa ou não, né, se existe ali no sistema. E também tem o unset, né, user data, que você consegue excluir uma data, né, um dado que está em cache. E pessoal, eu acho que isso foi o mais importante que eu fui pensando, tá? Lembrando que os vídeos aqui não tem script, eu tento organizar mais ou menos o que eu vou falar e passar para vocês, tá? Mas é tudo de acordo com a minha experiência. Eu espero que vocês estejam gostando disso. Se tiverem alguma dúvida ou sugerirem algo a mais, pode colocar nos comentários, tá? O próximo que eu vou fazer provavelmente é sobre models. Então, assim, eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima!